Um vídeo rápido sobre a série de Fourier que pode auxiliar vocês a fazer o trabalho. Seria relembrando os nossos conceitos, que qualquer onda pode ser dado pelo somatório, pela série do somatório entre senos e cossenos. Como nós estamos falando do seno, o seno é uma função ímpar, a gente pode resumir a nossa função como sendo o somatório da ordem harmônica na frequência, dos senos, e a sua contribuição em relação, ao inverso da sua amplitude da ordem harmônica. Então, o que significa? Se a gente resolver essa função, nós provavelmente vamos chegar na onda quadrada, que é a composição de todos esses harmônicos, saltando naturalmente os harmônicos pares, pois nós estamos falando de uma função. Então é isso que eu fiz aqui. Eu simplesmente considerei um valor inicial zero dessa função, joguei 60 Hz, passei essa frequência para radianos por segundo, defini um vetor de tempo, defini um ângulo de fase aqui de zero e coloquei um valor de pico para essa função de 4 sobre π. Nós vamos entender por que eu coloquei esse valor. E somei de 1 até aqui, coloquei 10.000 como ordem harmônica, saltando sempre os pares. Fiz a soma, ou seja, peguei o valor de pico, 1 sobre a ordem harmônica, cosseno, o ângulo θ, que ele é sempre zero, então esse termo ele vai para zero, que é o termo responsável da fase, e o seno de ômega-t. Então, com isso, eu ploto o resultado tanto do f de x quanto para fundamental, que seria o valor de pico seno de ômega-t mais o θ. E o resultado a gente vê nessa figura abaixo. Relembrando, se nós tivermos uma onda quadrada, a onda quadrada é o somatório de todos os harmônicos. E a fundamental está relacionada com essa onda quadrada com amplitude de 4 sobre π. Por isso que eu coloquei o meu valor de pico como sendo 4 sobre π. Então, sempre que vocês estiverem relacionando densidade de fluxo ou aproximando isso, ou força magnetomotriz para uma onda quadrada, a fundamental vai estar relacionado com o valor da onda quadrada com o valor de 4 sobre π, o que é diferente do valor médio do seno. O valor médio do seno está relacionado com 2 sobre π. Então, depois que a gente já visualizou isso aqui, vamos agora fazer a nossa FFT, a transformada rápida de Fourier. Eu simplesmente peguei o meu vetor, defini o número de pontos que foram aquisitados, FFT a gente faz uma amostragem de sinal. A frequência de amostragem é simplesmente a variação do tempo, o intervalo de tempo. Então eu simplesmente peguei o T2 menos o T1, fiz a FFT, peguei o valor absoluto dessa FFT e dividi pelo comprimento para conseguir convergir numa amplitude. Peguei só a metade inicial desse vetor, multipliquei essa amplitude por 2, então eu consigo efetivamente obter o valor da amplitude de cada ordem harmônica. Aqui eu peguei o ângulo, mas nós não vamos plotar o ângulo. Seria interessante se nós tivéssemos ordens harmônicas com angulações diferentes, não é o caso. Monto um vetor de frequência baseado na minha frequência de amostragem e o comprimento do meu vetor, e ploto isso em termos de um gráfico de barras. E aqui a gente percebe exatamente aquilo que a gente forçou lá em cima. Então, eu tenho o primeiro harmônico, aqui é 60 Hz, com uma amplitude de 4 sobre π. Eu tenho logo em sequência o terceiro harmônico, que seria 4 sobre π dividido por 3, depois o sexto, o nono e assim por diante.